Boa noite. Sabadão à noite, nós estamos como? Gente, meu objetivo era ter feito a live mais cedo, mas não consegui. Então eu começo pedindo aí desculpa a vocês por ter atrasado, mas coisas de mãe, coisas de sua mãe entenderia. Ocorre que é o final de semana. Foi um final de semana de pós. E aí eu pensei, quando eu terminar eu já engato ali na live, né? Mas surgiram 1000 demandas aqui em casa. Então eu acabei não conseguindo cumprir o horário que eu gostaria. Enfim, estamos aqui hoje para conversar sobre eu vivo uma nutrição que eu não acredito. Então, para quem chegou agora, para quem caiu aqui de paraquedas no canal, eu sou Andressa Fontes, nutricionista. Sou especialista em nutrição esportiva. Atuo no consultório há 14 anos, atendendo atletas, praticantes de atividade física. Sou professora de pós-graduação. A voz tá até rouquinha, né? Enfim, tenho certificação internacional pelo American College, tenho diversas especializações, e claro, na nutrição esportiva. E na minha jornada aí como professora, eu comecei a perceber que os profissionais, eles tinham uma demanda ali de um conhecimento prático. E aí surgiu aqui o canal, o Desenrola, e eu tô essa semana fazendo uma sequência de lives. São as lives de aquecimento para o nosso evento, que é a Jornada da Nutrição Esportiva. Nesse evento, meu objetivo é ensinar os profissionais a saírem do diploma aos 10 mil de faturamento com nutrição esportiva. Então, eu vou mostrar toda a oportunidade que a nutrição esportiva tem a oferecer e todos os benefícios de trabalhar com essa área maravilhosa. E o tema que eu escolhi para a live hoje é: eu vivo uma nutrição diferente do que eu acredito. Porque esse foi um tema, foi um assunto, na verdade não é um assunto, né? Foi uma queixa que eu tive de um aluno há muitos anos atrás, e eu comecei a perceber que isso se repetia em várias outras alunas. Então, inclusive para os profissionais que entraram no canal, que vêm chegando até aqui, vocês recebem um questionário de anamnese. E em cima dessas respostas de vocês, a gente trabalha todo o conteúdo aqui do canal. Então é muito importante pra gente que vocês respondam esse material, porque a gente direciona esse conteúdo pra ir, né, falar sobre o que vocês querem saber, né? Então esse, de fato, é o nosso objetivo, tá? Então, ó, pra quem não tá inscrito, vai no link do Desenrola Nutri, faz sua inscrição. A inscrição ela é 100% gratuita, é um evento online, tá incrível, tá incrível. Eu tenho uma equipe por trás dos bastidores, gente, trabalhando muito pra com que esse conteúdo chegue até vocês. E não só com que o conteúdo chegue, mas na escolha do conteúdo, né? Minha equipe, ela tem trabalhado de forma a entender o que vocês precisam, pra com que eu consiga me doar pra vocês, tá? Então, bora, só que quem tá aqui no sábado à noite é a gente que tá muito interessado, né? Assim que eu gosto. Então, mais uma vez, pra quem não tá inscrito, corre lá no link da bio do Desenrola, faz a inscrição de vocês e já bota aí um lembrete. Dia 18 começa a nossa jornada da nutrição esportiva, tá? Onde eu vou levar vocês aí do diploma aos 10 mil de faturamento com nutrição esportiva. Mas a nossa conversa aqui hoje, ela é sobre eu vivo uma nutrição diferente do que eu acredito. Essa foi uma frase que eu escutei da Adriana, minha aluna, que se tornou uma pessoa super próxima e amiga. E ela dizia assim: nossa, eu queria ter tempo pra treinar, eu não consigo me organizar a minha alimentação e eu me sinto péssima. Na época ela atendia por plano de saúde e ela ficava ali dando as recomendações, atendia um grande volume pra poder conseguir faturar alguma coisa, faturar bem, enfim, né, sustentar a família. E ela dizia assim: me dói, porque eu falo pra eles e eu não consigo executar. Então, é tipo assim, né? Ela se sentia péssima. Então, ela tava ali trabalhando todo dia, atendendo um monte de gente, enfim. E dando orientações pra eles e ela não conseguia executar. Inclusive, naquele momento, ela tava sem treinar. E ela tava ali num looping, né? De não conseguir fazer as refeições com qualidade. Ela não conseguia tempo pra se organizar, pra cozinhar. Comia muito na rua, não treinava. E aí ficava, né, como o que eu tô vivendo é 100% diferente do que eu acredito, do que eu estudei, do que eu idealizei pra quando eu me formasse. Então era sobre isso que eu queria trazer um pouco essa conversa pra vocês. Quando a gente entra na nutrição, eu tenho certeza que todos vocês entraram com um propósito. Entraram porque gostam de se alimentar, porque gostam de se cuidar e que entendem a importância que a nutrição tem na vida das pessoas, né? Tem uma frase que eu gosto muito, que é: a nutrição não cura tudo, mas nada é curado sem a nutrição.
Então ela participa de tudo, gente. O corpo ele é sistêmico e um corpo bem nutrido, ele pode muito mais. Ele pode muito mais performar, que é o nosso olhar, né, aqui dentro da nutrição esportiva. Mas ele pode muito mais também quando a gente tá falando de saúde, enfim, de doenças. Então, por que, né, que a Adriana naquele momento estava naquela condição? Porque ela simplesmente não tinha tempo, ela não tinha uma boa oportunidade de trabalho, ela tinha que fazer um volume de atendimento muito grande, porque o repasse do plano de saúde era super pequeno, e ela era vinculada a uma clínica que ainda ficava com um percentual. Então, o valor que o plano repassa é minúsculo, e ela ainda ficava só com uma parte daquilo. Então, ela precisava atender um grande número de pessoas para poder conseguir faturar alguma coisa, e acreditem, era muito pouco. Era muito distante do que ela queria, mas naquele momento ela só tinha a visão, se não for dessa forma, como eu vou conseguir paciente, né? Então tinha aquela visão limitada do plano de saúde. E aí, isso tá conectado com falta de segurança. Então ela não se sentia segura para fazer captação de novos pacientes. Ela pensava, será que as pessoas vão pagar por uma consulta comigo? E aí isso gerava pra ela limitação financeira. Ela não tinha mais como crescer, ela não tinha mais como atender mais. Ela atendia de segunda a sexta todos os turnos e no sábado. Então imagina que ela não tinha tempo pra família, ela não tinha tempo pra cozinhar. Enfim, então isso vai gerando uma frustração profunda, né? E naquele momento, quando ela me procurou, ela começou a questionar sobre a carreira que ela escolheu, claramente, né? Imagina, você trabalhar falando o tempo todo, dando orientação para os pacientes, e nem ela consegue fazer. E ela queria trabalhar com o público do esporte e ela não conseguia, porque no plano vem ali de tudo, né? Enfim. Então, né, eu queria falar sobre isso para que vocês consigam enxergar com um outro olhar que esse tema ele é uma oportunidade. Ele é uma oportunidade de mudança, porque eu sei que muitos de vocês podem estar em situações parecidas, não necessariamente com plano de saúde, que não é uma realidade tão comum dentro da nutrição, mas às vezes ou cobrando muito barato, porque não nichou, porque não se especializou, ou porque tá presa a uma CLT, ou porque tá, né, não falando mal da CLT, mas pela carga horária, pelo, enfim, né, por toda a demanda, e aí você não consegue se dedicar para o que realmente você gosta. Então, eu queria dizer pra vocês que a frustração, ela é sempre um convite pra mudança, né, toda dor, ela é sempre um convite pra mudança, e que a gente precisa na vida. Inclusive é um dos fatores que nos torna as pessoas melhores, enfim, em todos os sentidos, inclusive espiritualmente, é quando a gente consegue ressignificar, né, as coisas. E eu sempre digo que tudo é aprendizado. Imagino tanto que a Adriana não aprendeu a se comunicar, a trabalhar com pessoas de diversos públicos, a se expressar, né, enfim. Mas naquela condição ela não tinha como viver daquela forma, nem por muito tempo daquele jeito, porque é humanamente impossível, né? O corpo não aguenta a carga de trabalho. Se fosse comigo, a minha voz não aguentava, a primeira coisa que falha, né? Basta um dia de aula, eu já tô rouquinha. Mas enfim, o que eu queria mostrar pra vocês é com que comecem a entender que o que vocês acreditam é o guia de vocês, né? Então, é fundamental, gente, a gente trabalhar com o que acredita, viver da forma como acredita. Você nutre a alma, você expressa o que você gosta, o que você é, enfim. Faz muito mais sentido, né? Faz muito mais sentido. E, inclusive, com relação ao posicionamento digital, a posicionamento nas redes, enfim. Não faz sentido a gente se posicionar diferente do que o que a gente acredita, sabe? Eu acho que a gente tem que atrair quem se conecta com a gente. Enfim, independente da área que você esteja aí na nutrição. Então, eu queria, né, mostrar isso pra vocês, pra que vocês peguem essa frustração e coloquem como um desejo de mudar, como um desejo de viver o que vocês acreditam de verdade. E eu também já passei por isso, claramente. Em especial, quando eu entrei na nutrição funcional, se eu não me engano, 2012, acho que foi. Nossa, foi assustador, né? Porque é uma nutrição bem diferente. Eu me lembro que no meu primeiro congresso, eu saí assustada. Primeiro que eu saí com a sensação de que eu não sabia de nada. Mas tinha me formado em 2010, né? Tava ali ainda na luta enfim, e naquela época eu estudava muito. Então eu achava que eu tava super por dentro. Então quando eu entrei no congresso, eu fiquei, ops, não sei de nada, valei-me, né? Socorro, eu tenho que amadurecer e é muito a melhor coisa. E foi um dos grandes fatores que me colocou, tipo, nossa, eu preciso estudar muito mais do que o que eu imaginava, ainda tenho muita coisa pra aprender. Aquela sensação de que eu tava patinando ali nos conteúdos sem saber de nada. Enfim,
Peguem isso, né, como essa oportunidade de mudança. E por quê? Imagina que você fala o que você acredita, vive o que você gosta, isso te gera mais confiança, melhora mais teus resultados. Imagina trabalhar com um público que é a mesma coisa que você faz, que você gosta. Então, o paciente acredita mais, o paciente tem mais resultado e isso te diferencia no mercado, né? E aí por isso que eu falo sempre da importância de nichar ali do que você ama. Ah, eu sou fisiculturista, eu trabalho com fisiculturismo. Imagina pegar a tua experiência e somar a tua experiência prática de atleta com o que você estuda na nutrição. É sensacional. É sensacional. E pra quem tá começando e pra quem às vezes não consegue nichar dentro da área da nutrição esportiva, calma, tá tudo bem. Viva várias experiências, né? No meu início, vocês não têm noção. Eu fiz aula experimental em todos os boxes de crossfit dessa cidade. Ia pra assessoria de corrida. Tava ali me conectando com o meio pra aparecer. Pra poder conectar a figura Andressa a um nutricionista esportivo. Eu palestrava pra assessorias. Isso dá um retorno enorme. Até hoje, eu lembro que eu fiz uma palestra para corredores de aventura. Nessa época eu não sabia nada. Eu fui super estudar para criar aquela palestra. E conversei com alguns corredores para entender o que era a demanda deles, conhecer como era a corrida de aventura para montar aquele material. E, gente, vocês não têm noção. Imagina, eu tava ali super insegura. Estudei pra fazer ali uma palestra rápida. Quase não consegui terminar essa palestra porque o pessoal ficou perguntando. Foi um barato, foi um feedback assim, incrível. E, gente, até hoje, eu acho que tem uns 2 anos mais ou menos, que um senhor sentou no meu consultório e disse: ele lembra de mim? Aí eu, não. Aí eu assisti a sua palestra na assessoria e tal, não sei o que. Aí eu fiquei pensando e tentando me lembrar. Aí foi quando ele falou do André, eu disse: nossa, aquela pra corredor de aventura. E eu fiquei impressionada. Mas a gente precisa falar. Imagina se eu já tivesse corrido a aventura naquela época, o quanto teria conectado muito mais, né? Então isso é um fator super importante. E aí o que é que acontece? Isso traz reconhecimento e autoridade pra você como profissional. Então é uma oportunidade de você fazer aí alinhamento de teoria com prática. Gente, é sensacional, é sensacional. Eu digo sempre para os alunos, até um suplemento, qualquer coisa que você vai prescrever, prove antes, pra saber como é, pra você viver o que é a experiência. Mesmo que o que aconteça com você claramente não é o que vai acontecer com todo mundo, mas viva essa experiência. Saiba como é. Isso é extremamente importante, tá? Então, quando a gente fala das modalidades esportivas, das condutas, a mesma coisa. Tem um monte de conduta massa que a gente pode fazer, priva carboidrato, coloca mais carboidrato, não sei o que, enfim, faça você também, teste com você, né? Então viva isso. Você vai se tornar um profissional de muito mais autoridade, vai conectar muito mais autêntico, porque você tá falando ali com propriedade, enfim, você coloca o seu jeito de ser em tudo que você faz, e isso faz com que você vá atraindo pacientes. E pacientes que são comprometidos, pacientes que entendem a importância do teu trabalho, que te valorizam, que seguem, né? O público esportista, ele tem essa característica, que é sensacional. E claro, gente, imagina, se você vive aquilo, você estuda muito mais, você vive, você alinha com a prática, você entrega mais resultado, e isso te diferencia no mercado. Quanto mais resultado a gente entrega, mais a gente se diferencia. Eu digo muito para os meus pacientes que o objetivo dele é nosso. Eu tô comprometida junto com ele com que ele chegue lá. Só que o meu papel é dizer o caminho, ele executa. Mas eu me dou da mesma forma para fazer ali tudo que eu posso, que eu entendo que para ele é o melhor naquele momento. Então eu vou pensar em como para ele vai ser mais fácil, né? Enfim. No sentido de tudo, no sentido de organização, não só na prescrição de estratégia do cardápio, mas como ele conseguir executar também, tá? Então isso é um ponto importante. Então quando você começa a atuar com o que você acredita, você vai se destacar como um especialista, você se conecta com esse público-alvo, isso gera mais reconhecimento, fideliza mais os pacientes e te coloca como autoridade dentro da nutrição esportiva, que eu acho que é fundamental. Que eu pontuo como isso, né? Que seria aí o jeito errado. É você continuar reclamando, continuar com o coração angustiado, acreditando e estudando uma coisa e viver uma outra realidade, né? Eu acho que isso deve ser angustiante, não tenho nem palavras pra falar sobre esses sentimentos. Então, quando você tá ali só vivendo com as demandas imediatas dos pacientes, que você não consegue personalizar de acordo com as suas convicções, isso não é legal, né? E aí você tem tanta sua insatisfação interna, mas isso bloqueia o seu crescimento.
Entendam isso, entendam isso. Colocando a experiência de algumas mentorandas minhas, com essas dicas que eu falei que é superficial pra vocês, mas a gente, né, criou um planejamento estratégico para com que elas executassem. Gente, eu tenho uma aluna que dobrou, eu tenho uma aluna que triplicou o faturamento, eu tenho uma aluna recém-formada que conseguiu se destacar muito mais, isso é sensacional. Sensacional, tá? E a gente fica, às vezes, morrendo de gritar aqui na internet, se desgastando, quando tem atitudes que são rápidas, que demandam muito menos de você, que vão conseguir te posicionar muito melhor, tá? E o jeito certo, né, é correr atrás disso. É com que você alinhe o que você acredita dentro da nutrição, e aí eu falo isso pra todos, sabe? Então vão ter profissionais, por exemplo, eu tenho uma abordagem extremamente acolhedora, essa é a minha característica. E isso é o que eu falo na internet, é o que eu falo no consultório e é a forma como eu sou. Eu sou uma pessoa extremamente flexível, prezo muito pelo equilíbrio, enfim. Tem outros profissionais que eles vão ter uma visão muito mais fechada, então se posicione e viva isso. Se isso é o que você acredita, o que não pode ser é a pessoa ser duas caras, né? Aí não faz sentido, tá? Então, se você entende que uma abordagem como a minha, por exemplo, mais equilibrada, extremamente personalizada, eu me dou, assim, o máximo pra entregar um cardápio personalizado. Se você acha que isso é bom, busque, né? Busque fazer isso e grite, né, pros outros, fale pra que isso conecte pessoas que buscam isso. Porque você vai atrair pra se consultar com você pessoas que buscam isso, não tem nada melhor, tá? Enfim, então o que é interessante é que você aplique aquilo de forma consistente. Então, por exemplo, consistente nas minhas redes, eu tô postando lá treinando. É o que eu acredito, né? É o que conecta com as pessoas. Então, eu sou mulher, esposa, mãe, né? Tenho 1000 demandas de menino. Mas dentro de tudo que eu tenho pra fazer, eu tenho meu horário de treino renegociável. Por quê? Porque pra mim, eu entendo que faz bem. Não é só uma questão estética, não é só uma questão de performance, mas eu melhoro 500% em tudo. Eu melhoro a produtividade, eu melhoro o meu emocional, enfim. Então é algo que eu acredito, que eu mostro, que eu falo, né? Então isso conecta, tá? Então eu sempre digo, né? É a verdadeira loucura de conseguir fazer malabarismo e equilibrar um pouquinho de tudo. Enfim, e aí essa experiência, por exemplo, faz com que isso pra você seja mais fácil quando uma pessoa com essa mesma rotina você conseguir entender ali, ser mais empático com ela, entender e colocar um plano real, né? Quando eu digo plano, eu falo metas reais, enfim, que você alcance ali tudo de uma forma real, tá? Bom, por que os profissionais devem, né, investir nesse tema? Porque isso vai te tornar um profissional muito mais autêntico. Então, quando você investe o seu tempo para alinhar tudo com as suas crenças, você tá falando de você, sobre o que é você. E você vai conectar o seu conhecimento com a nutrição com o que você vive. Então, isso é personalizado. Você mostra, né, de fato ali o que você é, que eu acho que é extremamente importante. E eu tenho certeza que dentro do seu coração você vai ser muito mais realizado. Porque você fala e vive aquilo. E aí a gente fica em paz, né? Eu sempre falo que eu não sei como é que as pessoas vivem em paz quando elas se posicionam e falam, e falam, e falam, enfim, né? E deitam lá pra dormir e são outra pessoa, né? E vive uma outra realidade. Bom, então, imagina que quando você vive isso, você fala com mais confiança. Isso você transmite no atendimento com o paciente. Você vai falar muito mais seguro, aquela é a sua realidade. Então, isso traz mais sustentabilidade para a carreira, você consegue fidelizar os pacientes, né? Os pacientes, eles são muito mais propensos a confiar nos profissionais que têm uma abordagem que é clara e autêntica. Isso é indiscutível, tá? Então, quando o paciente percebe isso, ele tende a se fidelizar. Então, eu sempre falo que ali no consultório, no momento da consulta, a gente também tá falando de uma conexão, né? E essa conexão, ela é importante para que o paciente confie no seu trabalho, para que ele vai seguir a dieta e com que ele chegue no objetivo dele, tá? Outro fator extremamente importante é porque isso aumenta a percepção de valor. Então, o paciente, ele tem uma percepção de valor muito maior da tua consulta. E aí, isso faz com que ele esteja disposto a pagar o preço. Isso é extremamente importante para quem não entende ainda essa questão de diferença de valor e preço. Tem uma live da semana passada sobre isso, que eu acho que é importantíssima, porque você precisa primeiro sempre entregar o seu valor e depois o preço. É assim que a gente vende.
É assim que a gente consegue fazer conversão, né? Conversão de venda quando as pessoas te procuram. Então, primeiro você expõe o seu valor, o seu trabalho, dá ali uma dica e depois você passa o preço. Porque quando a pessoa nos procura, ela pergunta preço. Mas mude ali a forma da conversa para com que você possa, ou escute, né, sobre o que ela busca. E aí você primeiro entrega valor para depois entregar preço. Isso é estratégia de venda, gente. A gente vai falar um pouco disso também na jornada. Então, mais uma vez, quem não tá inscrito, se inscreva. Dia 18 é a nossa jornada da nutrição esportiva. O evento é gratuito, online. Está imperdível. Então, lá no link da bio do Desenrola, aqui do Desenrola, né? Vocês conseguem fazer a inscrição rapidinho, tá? E aí, gente, o profissional que ele se posiciona ali de forma autêntica, verdadeira, ele consegue justificar seu valor, né? E isso permite aumentar o ticket médio da consulta. E aí você começa a criar essa base sólida de pacientes que são comprometidos, esse paciente começa a te indicar, você começa a conseguir fazer sua agenda. E e isso é uma questão de posicionamento. É fundamental. É fundamental. Então, pensa, a gente tem milhões de profissionais aí. A última vez que eu dei uma olhada, a gente estava falando aí de no Brasil quase 200 mil nutricionistas. Então pensem, quem está se destacando no mercado? Quem tem posicionamento. Quem tem posicionamento. Então se posicionem. Se posicionem com o que vocês querem ser e com o que vocês acreditam e vivam isso. Vivam isso, porque é muito difícil trabalhar com uma realidade que não é a sua, né? Bom, então, quando você consegue viver aquilo, você é muito mais autêntico, né? Então, os pacientes, eles tendem a procurar esse tipo de profissionais. Principalmente que estão aí ali alinhando sua prática às suas crenças. E aí você vai criando esse diferencial, tá? Nunca esqueçam lá da história da minha mentoranda, da Adriana. A Adriana, a gente criou uma estratégia pra ela, porque ela precisava primeiro também se dar uma encontrada na nutrição. Ela já tava completamente ali perdida. A gente fez alguns testes e, assim, foi sensacional. Ela refletiu, né, durante aquele nosso encontro. Aquilo era um dos pilares maiores da frustração dela dentro da nutrição. E ela, né, virou a chave. Aquilo mudou tanto o pessoal dela, quanto de ela começar a se cuidar mais, de ela voltar a treinar, de ela conseguir ter tempo para a família, quanto mudou o posicionamento dela profissional e ela conseguiu se libertar lá do plano de saúde, conseguiu criar lá a agenda dela que ela nunca pensou, né, que fosse capaz de conseguir. Então, isso a gente tá falando de pessoal e profissional, mas que precisa existir essa conexão, tá? Então, tentando mostrar aqui pra vocês todos os benefícios de vocês conectarem isso, que com certeza é um diferencial, tá? Eu tinha um aluno, o Rafael, ele trabalhava com emagrecimento rápido. E ele tinha feito um estudo, se eu não me engano, o estudo era do mestrado dele, e ele começou a se posicionar como esse profissional que trabalhava com esse emagrecimento, enfim. Pra vocês terem ideia, ele nunca tinha executado o tipo de dieta que ele pregava. Gente, como você consegue falar e vestir a cara de algo que não é o que você pratica, né? Enfim, a gente mexeu, trabalhou algumas crenças nele, ele mudou esse posicionamento, porque a primeira coisa que eu pedi pra ele fazer foi: faça, viva isso. Depois a gente conversa, né? Então é um erro muito comum, é você querer falar algo sobre o que você não viveu. Então, e eu digo muito isso também porque isso conecta muito quando a gente fala de maternidade, né? Todo mundo diz que morde a língua. É super isso. Porque quando você vive aquela realidade, você consegue ter muito mais empatia. Então você se posiciona ali no consultório já de uma forma diferente. Você já tem um olhar diferente para o paciente. Isso é tão importante, porque isso gera conexão. Isso gera conexão. Uma vez com que você conseguiu se conectar com o paciente, você fidelizou. Aquele paciente, ele é teu. Ele sempre vai te procurar, ele sempre vai te indicar, enfim. E aí você consegue, né, construir sua carreira. E aí um erro bem clássico, sabe? São os profissionais que estão buscando atender todo tipo de paciente. E aí como é que você conecta com todo mundo? Como é que você conecta com como é que você vai viver a experiência de todos esses casos? Às vezes vão ter situações que são contra as suas crenças. Vou dar um exemplo, tá? Já chegou no meu consultório um paciente
que ele estudava muito sobre... É um profissional da área da saúde. Ele era médico intensivista. Ele era maratonista de longas distâncias, ultramaratonista. Ele fazia provas extremamente difíceis. Pode ser que eu erre, mas se eu não me engano, faz bastante tempo isso. Se eu não me engano, ele fazia 80 quilômetros ou foi 100 dentro de um estágio. Gente, imagina a dificuldade, assim, o tanto de força mental. A prova já é extremamente desgastante, um volume extremamente alto e o mental extremamente difícil por causa do ambiente, né? Então pensem nesse desgaste. E ele queria fazer isso de dieta cetogênica. Ele era adepto de dieta cetogênica, enfim. E esse paciente, quando chegou no meu consultório, eu digo, não trabalho dessa forma, não é o que eu acredito, não conecta com o que eu estudo, eu não assino embaixo. Né? Indiquei ele para um outro profissional. Esse paciente claramente não voltou. Eu não conectava com o que ele acreditava, não sei o que sucedeu da história dele, mas até hoje ele me indica paciente. Isso já deve ter, sei lá, 5 anos. Até hoje ele me indica pacientes. Então, imagina, se eu tivesse tentado fazer uma coisa que eu não acreditava, que eu não sabia, se eu tivesse ido correr atrás de estudar, enfim. Olha a loucura, né? Talvez a gente tivesse botado ali tudo a perder, sei lá. Então, a gente não vai agradar todo mundo, não vai. E nem tentem, nem tentem. Então, é por isso que é tão importante essa história que eu falo sempre da conexão. De você atrair o que faz sentido pra você. Então, imagine você ir todos os dias trabalhar e todos os pacientes, eles vão e te fazem bem. Não são aquelas pessoas que não conectam, que não faz sentido, sabe? É isso que a gente tem que buscar. Só que isso precisa ser construído. Você precisa... E como eu construo isso? Através de posicionamento. Então, se eu não me posiciono, se eu não... E o viver a nutrição que eu acredito, quando eu falo disso, é uma das formas de você se posicionar. Acredito que vocês estejam conseguindo aí entender. Se não, vocês comentam aí pra mim, tá? Então, um outro erro clássico com essa questão de posicionamento e da história da nutrição que eu acredito é não comunicar claramente os seus valores, a sua filosofia de trabalho. Então, por exemplo, nas minhas redes, se esse cara tivesse olhado nas minhas redes, ele sabia. Mas, como ele não sabia e desembarcou ali no meu consultório, eu fui muito clara com ele. Inclusive, se você não quiser pagar a consulta, não tem problema, não me importa, mas o que eu faria era isso, enfim. E aí, nós aproveitamos e alinhamos algumas coisas, né? Ele aproveitou o momento pra ouvir a minha opinião e tudo, enfim. Tá? Então, façam hoje, aproveitem esse momento hoje. A gente tá falando do sabadão, né? Sábado de noite, então quem tá aqui, minha gente, tá disposto, tá reflexivo, né? Tá buscando aí mudança. Então, façam aí uma reflexão da sua prática atual. E se pergunta, o que vocês vivem hoje, o dia a dia de vocês? Com o que vocês trabalham, o que vocês falam, o que vocês conseguem executar. É a nutrição que você acredita? E aí, quando eu falo isso, eu tô falando da sua área de atuação. Eu tô falando do seu comportamento alimentar. Eu estou falando do seu estilo de vida. Pense sobre isso. Se você hoje aplica o que você fala, o que você acredita, se você consegue no teu dia a dia colocar aquilo que você idealiza, ou que você idealizou, ou quando você era ali estudante, você imaginava e às vezes isso ficou adormecido e hoje você trabalha numa área completamente diferente. E comece a alinhar, comece a viver o que você acredita, né? Então comece a colocar as recomendações com você. E veja como isso vai impactar na sua confiança, no que você fala, no que você transmite e com quem você se conecta. E isso é importante, eu tenho certeza que vai ser uma grande virada de chave na vida de vocês. Então eu digo isso para o esporte, eu digo isso para as modalidades ou simplesmente para a prática de atividade física. Se movimentem, né? E colham esses benefícios maravilhosos sobre o cuidado com a alimentação, enfim. Então comecem a aplicar em vocês essas mudanças e comecem também a comunicar isso que vocês estão vivendo. Porque quando a gente se comunica, quando a gente fala, a gente também se compromete. E quando a gente se compromete com o outro, a gente executa muito melhor. Manter um compromisso gera muito mais adesão do paciente. Manter um compromisso seu com, enfim, com alguma amiga, com um personal, enfim, faz com que você treine muito melhor. Então, você fideliza muito mais. Então, isso funciona pra você, isso funciona pro seu paciente. Então, comece a comunicar, comece a falar, enfim. Comece a viver isso. Então, aproveita esse sabadão aí à noite pra pontuar
o que você busca, o que você ama, o que é a sua cara, quais são seus valores, qual é a sua essência, qual é a sua principal característica, qual seria o seu grande diferencial aí no mercado. Então, por exemplo, eu manjo muito do esporte, eu tenho muito conhecimento e digo isso sem modéstia nenhuma, porque eu sei o tanto que eu estudei, que continuo estudando, que morro de estudar e que sempre vou continuar assim, porque eu amo, porque eu simplesmente amo. Mas a minha principal característica não é o conhecimento. Minha principal característica dentro do consultório é a empatia, sem sombra de dúvidas. Então, isso é o que me destaca. E isso é o que eu escuto de feedback. E que eu sei que faz toda a diferença aí na minha história. Eu tenho certeza que a maior parte dos profissionais, ou a maior parte dos meus pacientes me buscam e me indicam muito por essa capacidade de conseguir criar planos reais, de realmente entender ali o lugar do outro. Então, eu sei que isso é meu diferencial. Então, aproveitem, né, voltando aí, só pra gente fechar aqui o raciocínio e encerrar a live. Aproveitem esse momento do sabadão e reflitam sobre do que vocês amam, do que vocês gostam, do que vocês, conectam aí. E criem um plano de ação para o que você pode fazer agora, a partir da próxima semana. Onde eu posso me inserir. O que eu posso fazer para melhorar a minha alimentação. O que eu posso fazer para melhorar a minha rotina de treino. Ou onde eu posso me inserir. Ou às vezes é uma modalidade que você ama, como foi comigo. Eu amo vôlei, fiquei 1000 anos sem jogar vôlei. E nossa, quando eu voltei a treinar, meu Deus, como conecta, né? E eu atendo, né? Não sei se vocês sabem, se estão acompanhando aí nas redes, mas eu atendo algumas atletas de altíssimo rendimento no vôlei, inclusive que foram para as Olimpíadas várias vezes, né? E aí vem alguns gatilhos assim, nossa, é legal pensar que nisso conecta muito mais e ajuda muito mais. Então, vi que um monte de gente entrou agora no final, a gente tá encerrando, mas voltem, a live vai ficar salva e assistam. Porque eu acho que o que a gente conversou aqui hoje é um grande diferencial pra carreira de vocês, tá? Então, pra quem estiver aí buscando dar esse boom na carreira, quem estiver aí buscando sair do diploma pros 10 mil de faturamento, simplesmente assistam aí o que eu vim falar, tá bom? Gente, boa noite. Obrigada, passou um montão de gente aqui, fiquei surpresa porque eu entrei de supetão. Era pra ter feito mais cedo. Me atrasei toda. E é sábado à noite, né? Então, como eu disse, só tá aqui quem realmente tá interessado. Mas vai ficar salvo. Vai ficar salvo aqui no Insta. Vai pro YouTube também. Então, tirem aí meia horinha pra refletir sobre tudo que conversamos, tá bom? Tchau, tchau.